Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Ivo Vieira, o novo técnico do Cuiabá. O Cuiabá gostou dessa ideia de contratar técnicos portugueses, né? Tiveram o Antônio Oliveira nessa última temporada, deram tempo para ele trabalhar, o time ele escapou da zona de rebaixamento, apresentou uma defesa sólida, um ataque que deixou a desejar, mas também não é como se tivesse um Messi, jogadores muito brilhantes no lado ofensivo. De qualquer maneira, o time manteve-se na primeira divisão, que era o objetivo maior, porém eles acabaram decidindo trocar o comando técnico da equipe e por um outro português, Ivo Vieira, que se tornou profissional em 2015, né, como técnico profissional, e trabalhou em muitas equipes de médio e baixo escalão de Portugal, chegou a trabalhar no Oriente Médio. O último trabalho dele foi no Gil Vicente, né, trabalho que inclusive ele teve 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Óbvio, né, quando a gente olha um trabalho que um quarto dos jogos são vitórias e metade são derrotas, isso não é uma boa primeira impressão sobre o cara, né? E assim, muita gente pode argumentar, é o Gil Vicente, não é o Benfica, né? Porque o trabalho do Jorge Jesus não foi bom, ele teve muito mais vitórias do que derrotas, que é um time de primeiro escalão. É um ponto, mas sabe qual que é o outro ponto? Um trabalho bom não acaba em 16 jogos, entende? Ainda mais quando se trata de times europeus, né? Esses caras normalmente têm mais paciência para o trabalho do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente teve trabalhos que poderiam dar certo que acabaram antes de 16 jogos, mas a questão no Portugal é mais difícil isso acontecer e assim, é uma aposta, mas eu acredito que o Cuiabá tem o direito de fazer essa aposta. Inclusive, segundo o técnico português apresentado hoje, né, Pedro Caixinha assume o Red Bull Bragantino, era técnico do Talheres e agora vai para o time de Bragança Paulista, e agora o Ivo Vieira no time mato-grossense, né? É interessante, né? Porque é o Cuiabá tentando achar seu Vojvoda e não ficar apenas no velho padrão brasileiro, né? Porque a gente já sabe meio o teto de produção de cada um dos técnicos brasileiros aí, né? Wagner Mancini, que está lá no Atlético, no América Mineiro, quer dizer, a gente sabe o teto de produção de um Anderson Moreira, de um Barroca, de todos esses caras, e a gente sabe que no máximo esses caras vão levar o Cuiabá no seu melhor trabalho para um 14º lugar. Eu acho que o Cuiabá quer algo mais, né? E ele sente que não vai ser com os nomes disponíveis aqui no mercado brasileiro. Então ele tenta alguém de fora. Foi assim com o Antônio Oliveira e agora com o Ivo Vieira. E eu valorizo isso, porque é um time que tem menos a perder, né? Porque não é um time como o Flamengo, né? Um desses times principais fazendo uma aposta dessas, né? Porque aí eu já acharia mais questionável. Agora, quando é um time pequeno, que não tem nada a perder, ele está querendo sair da normalidade ali, que ele ficar na 15ª, 16ª posição, eu acho legal, porque foi o que o Fortaleza fez, entende? Quando a gente fala do Vojvoda, né, a gente tem que lembrar que o Fortaleza fez uma aposta muito numa situação de a gente não caiu na temporada antes do Vojvoda chegar, o Fortaleza foi em 16º com a mesma pontuação do Vasco. A gente não caiu por saldo de gols, imagina ser a mentalidade de diretoria. Se a gente ficar aqui com o Anderson Moreira, que era o técnico na época, a gente vai ficar muito nessa mesmice aqui, a gente precisa de algo diferente, de algo novo. O Rogério Ceni estava indo bem, mas a gente precisa de alguém que possa ter um teto de produção maior. E foram atrás do Pablo Vojvoda, que se não me engano treinava o campeonato colombiano ou equatoriano, agora não estou me lembrando ao certo qual dos dois era, mas contrataram ele. Acho que era técnico do União de La Calera, posso estar enganado aqui. E assim, o fato é que o cara chegou e deu no que deu. 2 Copas do Nordeste, semifinal de Copa do Brasil. O cara, conseguiu chegar na 4ª posição de um Brasileirão, ficou à frente do Corinthians, entende? É impressionante como o Pablo Vojvoda fez. E não tem um técnico aqui no Brasil que faça igual o que ele faz. Então, essa é a questão. Você precisa, às vezes, arriscar. Você tem que ir naquela lógica, né? Quem não arrisca não petisca, entende, né? Você tem que fazer uma aposta, né? Você, às vezes, está com uma mão fraca e tudo isso, né? E se ficar apenas na mesmice, só passando, né? Você, no final das contas, vai ficar só naquele negócio, né? Não vai sair do lugar. Então, às vezes, precisa se arriscar. Às vezes se precisa tentar algo diferente e eu valorizo o Cuiabá para fazer isso, né? Porque a terceira temporada consecutiva na primeira divisão, então de parabéns, né? Assim, bom trabalho do Cuiabá. Eu não esperava o time ficar na primeira divisão tanto tempo e eles estão querendo mais. Eles não querem apenas ficar ali na 16ª posição, querem ir voltar para uma Sul-Americana, querem almejar mais, querem se consolidar na primeira divisão e eles vão fazer assim, vão arriscar para fazer isso se tornar realidade. Então eu admiro muito essa postura. É a garantia de um grande trabalho? Como eu disse, o último trabalho dele não foi bom,
e a gente espera que ele faça um trabalho melhor aqui no futebol brasileiro. Eu acho que é bom que esses caras tenham sucesso, porque acabam motivando assim que haja uma renovação da qualidade dos técnicos brasileiros, que sai um pouco dessa mesmice também de futebol ultra reativo, né, de um futebol de transição. Eu acho que o Diniz é um sintoma de uma necessidade de algo diferente, mas sozinho ele não muda tudo. Precisa de mais gente, ao meu ver, para mudar a realidade do futebol brasileiro. Eu acredito que é interessante ver esse tipo de aposta, ver o que vai acontecer no Cuiabá. Acredito aí que se ele tiver tempo para trabalhar e tiver ali toda a confiança da diretoria, possa fazer um bom trabalho. Então, porque assim, se a gente for analisar os trabalhos dele, tem alguns trabalhos ali que parecem bem interessantes, times que mostraram bons ataques e boas defesas, né? Não foi o caso desse trabalho do Gil Vicente, mas ele é um técnico que já rodou bastante, então tem certa experiência, não é um cara que está iniciando agora, o que ao meu ver é algo positivo. Então, gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.